Graças a Deus. Uma boa noite com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia está se findando, um dia abençoado na presença de Deus. Começando logo pela manhã e agora à noite aqui em Goiânia, com mais este culto, culto de louvor e pregação da palavra. Nós cumprimentamos todos os irmãos que participam através da internet. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem. Esse é o desejo de cada um de nós. Ser melhores a cada dia. Cada dia que passa nós aprendemos mais de Deus, aprendemos mais da palavra e nisso nós vamos crescendo espiritualmente. Vamos ouvir então o hino Ensina-me a Viver.
Deus continue abençoando a cada um. Deus revista a cada um com graça, com misericórdia. E que possamos prevalecer, né? Afinal de contas, o que Jesus disse, aquele que prevalecer, aquele que persistir, aquele que continuar. É bom, a gente sempre lembra daquela corrida, né? É a corrida, o apóstolo Paulo fala, né? Acerca da corrida no estádio. Muitos correm, mas um leva o prêmio, a medalha, a coroa. E assim é a vida, assim é a nossa vida, assim é a vida do cristão, né? É uma corrida. Naquela corrida chamada de São Silvestre, né? Ali, eu não sei se são, acho que são milhares, né? É gente demais, né? Alguém aqui já correu na São Silvestre? 30 mil pessoas? 30 mil pessoas correndo, é um só. Há uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, teve um que perdeu na linha de chegada, né? Faltando metros. O inimigo vai até na última hora, ele não desiste. Faltando 30 metros, esqueceu que tinha adversário, né? Cheguei. Perdeu. A vida cristã é mais ou menos assim. Quando você pensa que está ganho, é esta hora que o inimigo mais se aproxima. Enquanto você se permanece humilde, você sabe que tem que apertar o passo. Preciso. O que é esse apertar o passo? Orar. Orar, nós precisamos orar. O apóstolo Paulo diz assim: orando todo o tempo. Orando todo o tempo. Às vezes as pessoas pensam que as orações não estão resolvendo. Sim, elas estão resolvendo. Se não fossem as orações, as coisas estariam bem diferentes. Se não fossem as orações, as coisas estariam tomando rumos. Eles dizem assim: não queira pagar para ver se não fossem as orações. Só que está faltando mais oração. Estamos orando pouco. A escola, no sentido mesmo escola, colégio, que tem a função de escolarizar, educar no sentido de ensinar a ler e escrever, né? Não educar, porque a escola, eu creio que ela não educa como os pais devem educar, dar educação aos filhos, né? A escola tem a função de escolarizar, né? Mas a escola, ela ensina, né? Ela ensina, ela escolariza, mas nada como a educação que a gente chama de berço, né? Educação de berço. A escola passa tarefas para casa. A escola passa tarefas a ser executadas. E eu gostaria de passar tarefa também para os jovens. Gostaria de passar uma tarefa para os jovens. Que vocês estabeleçam entre si um dia de jejum por semana. Tarefa. Estou sendo legalista? Não.
Então a escola é legalista? A escola não passa tarefa, você tem que fazer, no outro dia tem que levar? Por que a igreja não pode fazer algo para o bem da juventude? Nós nunca fizemos isso. É obrigado? Não, você não precisa trazer o resultado. É uma proposta. Só que vocês vão fazer isso entre si. Vocês vão definir entre si. Aquele dia vocês vão ficar em casa, deitado, orando? Não, vocês vão ter o seu dia normal. E, de certa forma, você vai ver que o inimigo não vai ficar muito satisfeito. Às vezes vai ser um dia que você vai precisar lutar mais ainda contra ele. Só que você vai voltar a sua mente, o seu pensamento ao sacrifício de Cristo por você. Enquanto você se sacrifica um pouco, você vai deixar um pouco de se alimentar conforme você fazia, na medida do possível. Não faça nada fora daquilo que você consegue. Só que eu sugiro isso para que vocês façam entre vós. Vocês têm os seus relacionamentos, suas amizades, seus companheirismos. Eu garanto que vocês serão beneficiados com isso. Você vai levar a sua mente ao sacrifício. Você vai lembrar de Jesus, a agonia da cruz. Você vai lembrar que Ele deu a sua vida. Ele se entregou, nós acabamos de ouvir. Por quem? Por mim. Por você. E nesse dia você vai levar o seu pensamento. Você vai ter o seu dia normal. Se você trabalha, você vai trabalhar. Se você estuda, você vai estudar. Mas você vai todo o tempo estar ali, oferecendo aquela consagração, aquele sacrifício a Jesus, que ofereceu um sacrifício milhões de vezes maior do que aquele singelo sacrifício que você estará oferecendo. É uma proposta, é uma sugestão. Não é como na escola, que vai cobrar na outra aula o resultado da tarefa. Você que vai ver os resultados dessa tarefa na sua vida com Deus, na sua vida com o Criador, na sua vida com aquele que te amou a ponto de se entregar, dar a sua vida, 33 anos, jovem, cheio de vida, né? Mas o que ele resolveu? Amar você acima de tudo. Será que eu posso fazer alguma coisa em troca? Mas nós precisamos compreender algumas coisas. Precisamos compreender. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13, eu gostaria que houvesse gostaria aqui do irmão Robson. Vem aqui, por favor, irmão Robson. Irmão Isaac Siqueira. Irmão Eliezer Cavalcante. E irmão Eduardo. Irmão Eduardo, você marca aí o verso 19 de Mateus 13. Leia esse versículo. Irmão Eliezer, verso 20 e 21 de São Mateus 13. Irmão Robson, verso 22 de São Mateus 13. Irmão Isaac, verso 23. São 4 partes de uma parábola. 4 partes de uma parábola. É uma parábola
muito conhecida é a parábola do semeador. É uma parábola que já foi citada, narrada por Jesus no início do capítulo 13, mas depois ele explica esta parábola. E ele, antes de explicar, ele traz algumas razões, o porquê. Você sabe por que Jesus falava tanto em parábolas? A Bíblia está repleta de parábolas. Parábolas, parábolas, parábolas. Semeador, joio, as virgens, tantas outras, né? Servo fiel, prudente, tudo parábola, né? Ele diz assim: por que, quando ele foi indagado, por que, Senhor, falas por parábolas? Ele responde, Jesus responde: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O que é um mistério? É um segredo previamente escondido que agora estava sendo revelado. E a vós vos é dado conhecer. Por quê? Por isso eu lhes falo por parábolas, disse Jesus no verso 13 do capítulo 13 de São Mateus. Porque os demais, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Por isso, parábolas. Então, de certa forma, a gente vê que Jesus queria esconder algumas coisas de algumas pessoas, e ao mesmo tempo ele queria declarar, ele queria mostrar algumas coisas para algumas pessoas. Ele diz ainda nesse mesmo capítulo, no verso 35, tudo isso, ou 34, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Não adianta eu me inquietar com Jesus e ficar, mas Senhor, por que o Senhor não foi mais claro? É por isso, é porque a alguns é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus veio, ele foi o Messias, ele se manifestou tudo aquilo que o Messias faria, ele manifestou ser o Messias. Jesus se mostrou ser o Filho de Deus. Mas ele reinou. O Messias é rei, nós ouvimos no hino, né? Rei eterno. Ele reinou. Enquanto esteve aqui na terra, ele reinou. Ele foi rei. Ele instituiu um reino. Ele disse. O que ele prega? O mesmo que João Batista pregou. João Batista aparece ali pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus vem e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O diabo leva Jesus ali a um alto monte e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse que o reino deste mundo não é dele, mas que é vindo o reino dos céus. O que Jesus manifestou na sua pessoa? O que foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo? O reino dos céus. Mas ele reinou? Não, por isso que ele disse assim, olha, pregue o evangelho da graça, pregue o evangelho do reino.
porque eu vim manifestar o reino dos céus para reinar quando vier em glória na sua segunda vinda. Se você ler o Evangelho de São Mateus, você vai se inquietar o quanto ele fala deste reino. Se você nunca parou para observar como ele fala deste reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Mas Jesus falava à multidão em parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Quem que revela os mistérios escondidos? Jesus. Quem que revela coisas ocultas, escondidas desde a criação do mundo? O Senhor Jesus Cristo, através das parábolas. É a maneira que ele se manifesta. E a parábola do semeador, ele vem explicando, né? São 4 pontos principais da parábola do semeador que eu gostaria que fosse feito dessa forma. O primeiro, vem aqui por favor, e leia o verso 19, que é a primeira parte, né? A primeira parte da parábola. São 4 partes. A parábola diz que a semente, um semeador, plantou uma semente. A primeira foi à beira do caminho, a segunda foi em terreno rochoso, entre pedregulhos, a terceira foi entre espinhos e a quarta foi em boa terra. Vamos ver o que Jesus tem para nos trazer nesta parábola, né? Verso 19, irmão Eduardo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu caminho. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que você extrai daí, irmão Eduardo, desse verso 19? Jesus está explicando a parábola, ele já narrou no verso 3 até o 9. Agora no 19, como os discípulos indagaram, perguntaram, ele vem e diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. E aí é onde ele diz isso aí que você acabou de ler. Você percebeu que alguém está ouvindo a palavra do reino? E aí essa pessoa não compreende essa palavra. E vem o maligno e arrebata aquilo que está no seu coração. Ou seja, aquilo talvez que ele tinha por preceito ou por algum entendimento daquilo, não abriu a mente para ele compreender a palavra que foi dita, que foi a palavra do reino. E logo o maligno arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. O ponto-chave dessa parábola, o que você acha dessa parte da parábola? Qual que seria o ponto-chave para você, nesse versículo 19, desde que a semente foi lançada à margem do caminho, né? Então, não em terreno trabalhado, à margem do caminho. O que é o ponto-chave? Para mim, o ponto-chave foi não compreender a palavra que foi dita. Não compreender. Não compreender. Então, o primeiro fato da parábola do semeador, de forma didática até de compreender, né? Não compreender, não entender. Então, a forma fácil de nós entendermos a parábola do semeador, um dos pontos chaves da primeira semente que foi lançada na margem do caminho, é que quem não compreende fica sujeito que o inimigo venha ali e retire aquilo. Sim, porque, que ele diz ou acha que aprendeu. Porque na minha opinião, se não entendeu, tem algum motivo. Então, talvez essa parte de não houver a compreensão, você possa estar sujeito a isso mesmo. Obrigado, irmão Eduardo. Então, não pense
que você não tem que compreender. Se você não compreende, você se torna um terreno mal trabalhado, como aquele à margem do caminho. O terreno à margem do caminho é um terreno que não aceita muito bem a semente. Então, se você ignora o compreender da palavra de Deus, você está sujeito a que o maligno tire de você aquilo que você ouviu. Você ouviu aquilo que era verdadeiro, você ouviu o evangelho, você ouviu as boas novas, mas não compreendeu e não se interessou em compreender. É o ponto principal dessa primeira parte, né? Que o inimigo vem, arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Pronto. Ah, mas quem ouve? Jesus disse: quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Aqui alguém está ouvindo, mas ele não consegue crer naquele que o enviou, porque ele não conseguiu compreender. Portanto, não pensa que é apenas ouvir. É necessário compreender. E o verso 20 e 21 é a segunda parte da parábola, que é aquela que o semeador lançou a semente em terreno rochoso, em pedregais. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E aí, irmão Eliezer? Extrai algo aí desta... Observando que o terreno, Jesus está dizendo, é aquele que ouve. Então é essa terra que é você. Coração, né? É o próprio e aquela semente sendo lançada ali no coração daquela pessoa, né? Isso aqui a gente vê muito acontecer. Às vezes, quando Deus começa a fazer algo, igual nós temos visto no nosso meio, Deus nos tirando de algo e nos dando algo tão maior, né, que a própria palavra dele, sem nenhum tipo de tonteria. Parece que no começo é aquele fervor, todo mundo está empolgado, todo mundo está animado. Então a palavra foi semeada. Aí passa um pouquinho, igual foi falado aqui no 21. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Na NVI ele fala, logo abandona, deixa. O diabo é tão astuto que ele às vezes vai usar uma situação, às vezes dentro da igreja, pessoas que estão perto de você, para ver se essa semente realmente está plantada dentro de você. E há pessoas que com tanta facilidade, por causa de alguma coisa, alguma ofensa, coisa tão fútil, o irmão não me viu, o irmão não falou comigo, eu não vou lá não, porque por causa disso, por causa daquilo, o irmão não gostou de mim, o irmão falou isso para mim, eu não vou lá não. Não vou mais, não vou... E se ofende. E eu fico pensando, meu Deus, mas onde que está? Onde foi deixada aquela alegria que estava no coração? Quando a palavra desceu no coração, nós devíamos dar tudo que temos para nos manter neste fervor, manter esta chama da palavra queimando dentro de nós, porque essa semente caiu no nosso coração. Ela tem que brotar, ela tem que dar frutos na nossa vida. E aí, por causa de bobeira, por causa de coisas tão fúteis, eu vou ficar emburrado. Eu emburrei aqui, eu não quero, não vou. Eu vou lá não sei aonde. O que é isso? Eu quero estar na palavra.
Eu quero que a palavra esteja na minha vida, eu quero que a palavra esteja no meu coração, e eu quero dar frutos dessa palavra que está em mim. Eu não quero ter um coração de pedra, que às vezes por pouco tempo eu me alegro aqui, e daqui a pouco eu já virei as costas e já não tenho mais aquilo dentro de mim. Isso é algo que nós temos que pensar muito, porque no começo fica tudo uma euforia, depois parece que nós vamos acostumando, parece que nós vamos acostumando de vir na igreja, parece que nós vamos acostumando de orar, nós vamos acostumando em cantar, vamos acostumando em louvar a Deus, vai ficando normal, vai esfriando aquela chama que antes estava queimando. Mas o nosso coração tem que ser essa terra boa, é onde vai ser lido, né? O ponto-chave, então, enfatizando o ponto-chave desta segunda semente, vamos falar assim, que Jesus diz aí. O que é o ponto-chave? O primeiro é aquele que não compreendeu, né? Acabou sendo tirado de si aquela palavra, né? Ele ouviu, todos aqui ouviram, né? E esse segundo, o que é? Eu vejo aqui que seria receber, ouvir com alegria e logo se ofender. É quando chega a angústia. Chega a angústia, chega de alguma dificuldade. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Eu vejo esta angústia e a perseguição por causa da palavra. As pedras, que seria o pedregulho, que atrapalha o cristão manter em si aquela semente, manter em si aquele amor pela palavra. Aí, o que Jesus está mostrando? Que angústias virão, né? Perseguição por causa da palavra é uma condição normal para cristão, né? Então, ponto-chave, angústia e perseguição por causa da palavra faz com que aquele que ouve perca aquela palavra que ouviu. Obrigado, irmão Eliezer Cavalcante. Agora é o irmão Robson, né? E agora é o terceiro ponto, né? Aquele que foi semeado entre espinhos. Já tivemos aí o que foi semeado ao pé do caminho, que foi semeado em pedregais. Ao pé do caminho não compreendeu, em pedregais não pode haver sofrimento, se começar a sofrer já abandona. E os espinhos, irmão Robson? Boa noite com Jesus, pastor, Amém. Toda a igreja. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Palavra de Deus, palavra do reino, Cristo sendo pregado, contudo, sem resultados. Por isso que ele fala assim, que precisa analisar os frutos. Pelos frutos os conhecereis. O que você extrai disso aí, irmão Robson? Você como um jovem, né? O que você extrai desse verso 22? Bom, falando como jovem, né, trazendo isso para a atualidade, acontece muito, pastor, de um jovem ter pais cristãos, estar numa família cristã, mas acaba, como eu posso dizer, acaba deixando que as seduções e as riquezas deste mundo sejam maior do que a própria palavra de Deus, né? E acaba convivendo com más companhias, com más influências, em ambientes em que o Espírito Santo não está ali, né? E isso acaba, como a Bíblia diz, sufocando aquele jovem, aquele cristão e afastando ele de Cristo. Exatamente, principalmente para a juventude, né, irmão Robson? Os cuidados deste mundo, superando aquilo que é a palavra. A sedução das riquezas, sufocando a palavra. Então, a palavra de Deus, ela pode ser sufocada, ela pode ser tirada por várias formas, conforme Jesus está dizendo. E quem que faz isso? É sempre o maligno, é sempre o adversário, é sempre aquele que vai estar voltando a lembrar daquela São Silvestre, daquele
que estava ali vendo a faixa, mas ele esqueceu que ele tinha adversários muito próximos e que ele poderia perder, né? Aquilo. O adversário ficou escondido, né? Ele tentava olhar para trás e não via o adversário. O adversário, ele é sagaz mesmo, por isso que Jesus disse assim, olha, tudo bem, sejam simples, né, como a pomba, mas astutos como as serpentes. É isso que Jesus disse. Então, irmão Robson, muito bom o irmão lembrar que os cuidados deste mundo sufocam a palavra de Deus na juventude, né? A sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus. E você quer extrair algo mais? Ou só aí tá bom? Eu estava esperando você perguntar o ponto-chave, né? Sim, então, vai lá. O ponto-chave que a gente pode extrair disso aqui é que, principalmente para os jovens, você nasceu, você teve o privilégio de Deus plantar uma semente no seu coração para ser um cristão. Fique com Deus, tome cuidado com onde você esteja. Minha avó sempre fala isso para mim, se você vai num lugar e percebe que o Espírito Santo não vai contigo, fuja daquilo, fuja das más influências, da aparência do mundo, né, das más companhias, fique com Deus. O versículo 23 complementa isso, né? Eu vou deixar o irmão Isaac dizer isso, mas fique com Deus, né, no ambiente onde o Espírito Santo esteja, com irmãos, com as boas influências. Eu acho que eu posso extrair disso. Amém, obrigado, irmão Robson, muito obrigado. Agora é o 23, né? O 23 é o último e o quarto, a quarta parte desta parábola. Então, vamos interiorizar isso em nós, essas 4 partes da parábola do semeador, né? 23, irmão Isaac. Boa noite. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqui o que nós temos visto é a parte de compreender a palavra. Nós temos visto desde o princípio aqui do 19, que ele está tipificando o cristão, ele está tipificando aquele que aceita a palavra de Deus. Este ser semeado em boa terra, nós temos visto e todos nós temos presenciado lavouras e plantas. Quando você tem um terreno pedregoso, como o irmão Eliezer acabou de ler, você coloca uma planta ali, ela começa a desenvolver bem e logo ela está amarelando. E as raízes não conseguem aprofundar, atravessar aquele solo. Aquela planta não tem futuro, a não ser que você a mude de lugar. Se você fizer uma boa transplantação dela para uma terra boa, você pode salvá-la. Do contrário, se ela continuar ali, por fim ela irá minguando até que morra, porque há um solo pedregoso ali embaixo. Mas aqui está dizendo, e como nós vemos na prática, quando você coloca uma plantação, uma lavoura em boa terra, em terra fértil, aquilo produz até mais do que normalmente se produziria. Todo o agronegócio, a lavoura, eles sempre estão em busca disso, em busca de trazer mais nutrientes para o solo, porque eles sabem que ele pode tirar daquela terra, aquela planta pode dar mais. E às vezes eles pensam, não, chegou ao limite, não é possível tirar mais nada. Aí você aplica na sua vida. Não, eu já fiz muito, eu não consigo produzir mais. Se te colocar em boa terra, você pode dar, é o que está falando aqui, a 60, a 30 por 1. Você vê que aqui, a 100, ele disse que ela produz a 100, a 60 e a 30. Então, se você está produzindo 30 e você acha que está no limite, não está. Você pode produzir 60. Na 60 é o limite, agora eu não dou conta mais. Não, você pode produzir a 100 por 1. Uma planta produzir 100. E nós temos visto isto nas nossas vidas, no dia a dia. Depende do quanto você está tomando da palavra.
Depende do quanto você está permitindo suas raízes aprofundarem nesta terra. Mas se você fica em solos pedregosos, solos teológicos, solos de interpretações humanas, a sua tendência é amarelar. Por fim, você estará fraco. Me chamou a atenção a palavra compreende. O que ouve a palavra e a compreende. Nós temos um exemplo de alguém que produziu bom fruto e o outro produziu mau fruto. Caim e Abel. Sempre me chama a atenção esse quadro ali no princípio, em Gênesis. Ali diz que Abel, por revelação, ofereceu melhor sacrifício a Deus do que Caim. Quando a gente fala revelação, pastor Júnior, nós pensamos que um anjo chegou no ouvido de Abel e cochichou: Abel, olha, é um cordeiro. Deus seria injusto se ele fizesse de tal maneira. E aí, então ele tinha que também enviar alguém para falar para Caim. E Caim teria que dizer: não, eu não creio assim. Então que revelação é esta? Que revelação é esta que ele teve? Que Abel teve e que Caim não teve? Será que foi essa compreensão? Será que foi a semente que plantou lá? E eu costumo fazer essa ilusão: Caim e Abel frequentaram a mesma escolinha dominical. Eles foram à mesma igreja. Por certo, os papais deles conversavam com eles, como aconteceu, como foi o processo no jardim, como eles caíram, como foi o pecado, e como que era a maneira correta de servir a Deus. Por que um compreendeu de uma forma e o outro compreendeu de outra forma? Vamos dizer, por que um foi revelado de uma forma e o outro de outra maneira, contradizendo a palavra de Deus? A explicação está bem aqui, na parábola. A semente foi plantada, uma caiu em um solo rochoso, a outra caiu em meio a espinhos, mas uma caiu numa terra boa, e ela produziu. Então, se nós estamos plantados em terra boa, que terra boa é esta? É a palavra de Deus. Se você está plantado na palavra de Deus, você vai produzir o máximo. Se você produzir 30, está bom? Aqui está dizendo que sim. Se você produzir 60, está bom? Sim. Mas você vê que quando a semente cai em boa terra, que é aquele que compreende, ela produz frutos, e frutos do Espírito. Amém. Aleluia. Obrigado, irmão Isaac. Que maravilha, viu? Isso é muito bom. Acredito que eu nunca tinha visto tanto na parábola do semeador. Nós temos visitantes aqui que estão nos visitando, que não congrega, mas está visitando. Tem? Tem. Mandalziza está visitando? Quem que é? Tira a máscara. Cunhada da nora e o irmão da sua nora. Fica de pé aí, por favor, pode? Então é o irmão da irmã Amanda e a cunhada. Opa! Deus abençoe. Como é que é o nome de vocês, Tirama? Murilo e? Irmão Murilo e irmã Ana Lúcia. Então, não vou nem perguntar, né? Vocês estão nos visitando, é lógico que foi a irmã Amanda que os convidou, né? Ou o irmão Samuel, né? Não sei. Então, ele os convidou. E eu agradeço, obrigado pela presença de vocês. Mas, por que eu perguntei acerca do visitante, se tem alguém que está? Porque nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é direcionada aos corações. E que a palavra de Deus, dentro desta parábola, dentro do que Jesus tem nos mostrado, tira aqui para mim, por favor, mulher. Dentro do que Jesus tem nos mostrado, ele não aceita que a sua palavra não seja compreendida. Por que que ele não aceita? Ao a palavra não ser compreendida, você está dando margem para o maligno arrebatar aquilo de você. A palavra de Deus é lançada. A irmã Dalziza
Agora eu vou usar vocês como exemplo. Veio o irmão Samuel, do irmão Samuel a irmã Amanda, da irmã Amanda, não estou dizendo que vocês estão congregando, estou fazendo um exemplo, tá, gente? Não estou forçando nada. A irmã Amanda convida o seu irmão. O que está acontecendo? É porque a palavra de Deus caiu numa boa terra, no coração de alguém que havia... Porque, gente, para frutificar, depende do quê? Diante da parábola do semeador, para que haja frutos, depende de quê? Depende praticamente de duas coisas, né? O que Jesus está mostrando aqui? Que para haver frutos depende de quê? Primeiro, depende do solo, né? Depende do solo. E depende também da maneira, dos cuidados com o solo. Porque se existe um solo onde, vamos trazer para o ser humano, se existe um ser humano com coração de pedra, como que você cuida deste solo para fazer deste solo uma boa terra? É você buscar a Deus, é você orar a Deus, é você buscar a Deus na sua palavra, até que aquele coração esteja pronto para receber a palavra. Então é necessário o quê? O tipo de solo que Jesus vem nos mostrar e os cuidados que nós devemos ter, porque às vezes os espinhos, aquelas árvores que produzem espinhos são tiradas e aquele solo é preparado, então está pronto para receber a palavra. Mas o ponto principal é que a boa terra, o solo próprio, vai trazer frutos. Vai trazer de um para outro. Então aí já são 2. Aí vai 3 para 1, vai 4 para 1, 5 para 1. E você não sabe o que isso vai produzir daqui 10 anos, daqui 20 anos, nós não sabemos. Quando nós plantamos uma árvore que ela demora 5 anos para dar o seu primeiro fruto e depois 10 anos ali que ela está frutificando bem, nós não sabemos quantas árvores aquela árvore vai produzir. Mas o importante é que aquela árvore foi plantada num terreno próprio e foi cultivada, foi cuidada. O que é esse cuidar? É procurar compreender. Puxa, eu não compreendi, não entendi. Procure compreender, procure, assista novamente, leia aquilo que foi lido no culto, anote no seu caderno. Na escola não tem o caderno? Anota, chega em casa, estuda. Eu tenho visto que a palavra de Deus não é diferente. Se Jesus disse que a pessoa ouviu a palavra do reino e não compreendeu, e ela perde aquilo que ela ouviu, é porque é necessário compreender. O terreno à margem do caminho, né? Cheio de pedregulhos. Aí entra naquilo que vivemos. O Eliezer falou muito bem, o momento em que nós estamos vivendo. Angústia e perseguição por causa da palavra é uma parte normal da vida cristã. Os discípulos, os apóstolos foram açoitados ali no início do livro de Atos. Receberam o Espírito Santo no cenáculo. Saíram para pregar. A primeira coisa, foram presos. Foram açoitados, foram machucados. Mas que é isso? O mestre nos enviou o Espírito Santo e olha o que está acontecendo. Porque a angústia e perseguição por causa da palavra é uma parte normal da vida cristã. Veja-se os discípulos, veja-se os apóstolos, veja-se os homens que empunharam a espada do Evangelho, pararam por causa de uma perseguição, pararam por causa de uma angústia. Se João tivesse perdido a fé, porque diz a história, né, que ele foi fervido, não é a Bíblia que diz isso, mas diz a história, os pais da igreja relatam que João foi fervido em um tacho de azeite. Agora imaginem, nada aconteceu com ele, foi considerado um bruxo, foi parar na ilha de Patmos, por amor a quê? A palavra de Deus. O que estava acontecendo com João? Estava sendo perseguido por causa da palavra de Deus.
Todos os cristãos que abraçarem esta palavra, que empunharem a espada do Evangelho, serão perseguidos por causa da palavra de Deus. Mas se a palavra do reino, se a semente é lançada num bom terreno, saiba de uma coisa: você vai compreender a palavra do reino, e aquilo o inimigo não pode tirar de você. O inimigo não pode tirar de mim. Mas qualquer coisa me ofende? Qualquer coisa eu viro as costas? Agora, uma coisa que atrapalha muito são as seduções, os cuidados do mundo. É a glória do mundo, é a glória das redes sociais. Difícil você ver alguém na rede social triste, né? Todo mundo é feliz. É uma falsa realidade que se transmite nas redes sociais. Os lugares onde vai são os mais bonitos. As fotos tornam aqueles lugares lindos. As fotos tornam aquelas pessoas tão felizes que você fica do lado de cá assim: o que eu tenho que eu não sou tão feliz desse jeito? Por que eu nunca consegui uma felicidade radiante dessa? Por que eu nunca consegui isso? Isso é a sedução do mundo. Isso é o engano das redes sociais. Isso é o engano que as pessoas têm transmitido através das fotos bonitas, sorrindo, alegres, contentes, como se não houvesse uma tristeza, como se não houvesse uma angústia, como se não houvesse uma perseguição. Tá certo? Nós não vamos ficar transmitindo, né, só tristezas, vamos transmitir alegria. Mas qual o objetivo de transmitir tanto glamour? Qual que é o objetivo de se transmitir tantas imagens? Qual que é o motivo de se mostrar? Qual que é o motivo de abrir as portas da sua personalidade, abrir as portas do seu corpo, abrir as portas de você para o mundo todo? Ora, irmãos, se nós não estamos vendo o inimigo tentando arrebatar dos crentes a palavra de Deus mais do que nunca, o inimigo tentando arrebatar dos crentes a palavra de Deus, ainda mais quando se diz para os cristãos assim: olha, não precisa preocupar, você não precisa compreender, você tem que apenas crer. Aquele que ouve as minhas palavras e crê aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Você tem que crer, e você não consegue crer em algo que você não consegue compreender. Não. Nós não conseguimos crer em algo que não compreendemos. Jesus falou por parábolas, depois ele veio trazendo o entendimento dos discípulos. Ele simplesmente falou assim: olha, o semeador saiu a semear, semeava uma semente, caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. O que é isso, Senhor? Vou falar o que eu quero dizer agora. É que o homem, a mulher, aquele que ouvir a palavra, ele precisa estar com o terreno preparado. Estar com o terreno preparado, cuidar desse terreno, para que seja frutífero, irmãos. É necessário uma preparação com antecedência. Ir a um culto sem nenhum objetivo é como você sair andando e alguém te perguntar: para onde você está indo? Eu falo: não sei, vou andar à toa. Ir para um culto sem um objetivo, sem pensar em algo, sem pedir a Deus: Senhor, abra o meu entendimento.
Abra o meu coração para receber aquilo que será falado. Abra o meu coração para eu ver somente coisas boas. Para que eu não vá à igreja somente censurar. Para que eu não vá à igreja somente olhar aquela irmã que não está tão bem, que está fria na fé. Olhar aquele irmão que se esfriou na fé. E ficar censurando, mas que eu vá à igreja para receber algo, que eu vá à igreja para receber mais de Ti, que eu possa voltar para casa cheio do Espírito Santo. Essa vida não tem valor nenhum se nós não nos prepararmos para a vida que virá. Essa vida de nada vale, irmão. Se você veio para essa vida para viver só esses 70 anos, você perdeu a sua vida aqui. Você não veio só para viver esses 70 anos, você veio para viver vida eterna. E o evangelho do reino está sendo pregado, o evangelho da graça está sendo pregado. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Estas são as boas novas. E o que eu vou fazer? Um jejum é muito difícil. Eu gostaria que vocês sentissem prazer em falar com o Criador. Eu sei que muitos sentem. Eu gostaria que vocês sentissem prazer de falar com o Criador, como vocês têm, como nós temos prazer em conversar com aquela pessoa que tem afinidade conosco. Tão bom. E o prazer em falar com o Criador, e o prazer em fazer aquilo que o irmão Robson falou aqui. Olha, se eu perceber que o Espírito Santo não está ali, eu viro as minhas costas e vou atrás do Espírito Santo, vou onde está o Espírito Santo. O Espírito Santo não está ali, fuja dali. O Espírito Santo não está em nosso meio, meu Deus, que coisa fria, que coisa não tem sentido. Ir num lugar onde o Espírito Santo não atua, ir num lugar onde o Espírito Santo não é manifestado, nem que seja numa irmã ali no canto, num irmão ali, discretamente, mas o Espírito Santo vai sendo manifestado. Que coisa terrível é a ausência do Espírito Santo. O que é que faz o Espírito Santo? É entristecer Ele, é entristecer o Espírito Santo. Às vezes nós vamos entristecendo, por fim, o que Ele faz? De tanto entristecer o Espírito Santo, de tanto não importar em ter a compreensão, de tanto não importar com a presença, com a manifestação, de tanto não importar com a palavra, de tanto deixar as coisas de lado, de tanto enganar, de tanto não falar a verdade. O apóstolo Paulo diz que como eles se não importaram em ter conhecimento de Deus. Nós temos que buscar o conhecimento de Deus todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, todas as madrugadas. Buscar o conhecimento de Deus é buscar compreender a palavra de Deus. Não adianta a gente ficar somente falando que maravilha, Davi foi lá e matou Golias, é bom. Daniel foi lá e venceu os leões. E Sadraque, Mesaque e Abednego venceram os babilônicos. E que maravilha! Mas o quanto eu estou conhecendo das profundezas da palavra de Deus, o quanto eu estou conhecendo do evangelho do reino, o quanto eu estou conhecendo do evangelho da graça, o quanto eu sei a dor de Cristo no Getsêmani, ao ponto de suar sangue por amor de mim. Eu vou ficar aí, hoje é dia de ir no culto, cansado. Deus se entristece comigo e com você. Deus se entristece conosco. Cansado. Domingo de novo. Irmão, Deus tenha misericórdia de nós.
Deus, tenha misericórdia de nós, porque como eles não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Quando você perceber que você está fazendo coisas que não convém, que o Espírito Santo já não está no seu lar, que o Espírito Santo já não está em você, é porque você entristeceu muito o Espírito Santo. Busque de volta o Espírito Santo, resgate de volta. Davi clamou, 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 clamou. Davi falou: Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o Espírito. Qual que é o Espírito que Davi pediu? Qual que é o Espírito? Ei, vamos para a escola. Ai, cansado. É só forçando para ir na igreja, é só forçando para ir na igreja, é só forçando para ler a Bíblia, é só forçando para orar, para buscar a Deus. Sustém-me com um espírito voluntário. É voluntário, não adianta, não vamos chegar em lugar nenhum de forma forçada. Não vamos. Ah, irmãos. Fazer coisas que não convém. Por quê? Porque não se importou em cuidar do terreno. Tirar as pedras, tira os espinhos, ara, mexe a terra, aduba essa terra pelo amor de Deus, aduba essa terra com oração, aduba essa terra com leitura da palavra, aduba essa terra com um desejo de falar com o Criador. Ah, irmão, o arroz e o feijão que você come, você não sabe o resultado que ele faz no seu corpo para trazer imunidade, para fortalecer, para você trabalhar. A oração, irmão, ela causa um efeito que não é tão objetivo para vermos, mas a oração, ela vai mudando, ela vai fazendo com que saúde venha, ela vai fazendo com que o Espírito Santo retorne, ela vai fazendo com que a alegria da salvação venha. Você perdeu a alegria da salvação, você tem direito de clamar por ela de volta. Mas você precisa cuidar desse terreno. Você precisa cuidar. Ara, tira as pedras, tira os espinhos, coloca adubo. Agora molha a semente, a palavra de Deus foi pregada. Vai, molha aquilo. Como que você molha aquilo? Vai lá, lê a parábola do semeador de novo, que maravilha. Olha aqui, a terra está boa. Não é mais à beira do caminho. Não é mais entre espinhos nem entre pedregulho. A terra está boa para receber a palavra de Deus. Não, a angústia e perseguição desse mundo pode vir. Não, eu não caio mais com angústia e perseguição por causa da palavra. Eu sei que isso é natural. Eu sei que isso vai acontecer. Não existe um cristão que não será perseguido por causa da palavra de Deus. O errado o perigo é quando o cristão não está sendo perseguido, mas está recebendo do mundo aquela atenção, né? Sendo admirado pelo mundo. Não tem como lutar contra. Não é isso, nós não estamos lutando contra esse gigante que é a internet, né? Não a internet em si, mas essas redes. Não é lutar contra, é sabermos como conduzir. Como que eu vou conduzir a minha vida? Você sabe quem que é o maior fiscal da sua vida? É você mesmo. Você sabe quando você está esfriando. Você sabe quando aqueles videozinhos estão tomando seu tempo da palavra. Você sabe quando aquelas redes sociais, aquelas coisas, aquelas fotos, aquelas imagens estão tomando o seu tempo com Deus. Você sabe. Como que eu vou me conduzir? Como que eu vou fazer? Sem o novo nascimento, nós não veremos a Deus, né? Sem o novo nascimento, sem o cuidado,
sem o cuidado para que os frutos sejam manifestados. 30, 60, 100, 200, 1000, sabe lá quantos. Jesus responde, né? Em São João capítulo 3, para Nicodemos. São João capítulo 3. Ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo quando Ele veio aqui nesta terra. O reino de Deus foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo aqui nesta terra, para que pudéssemos pregar este evangelho do reino, trazendo boas novas, dizendo: Ele voltará para reinar. Ele não aceitou os reinos deste mundo quando ele foi tentado lá no monte da tentação. O diabo levou e apresentou os reinos e falou: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas não era assim que ele conquistaria o reino. Ele passaria pela cruz. O diabo estava tentando tirá-lo da cruz. O diabo estava tentando mudar a rota. O diabo estava tentando tirar o sacrifício. E somente através do sacrifício ele teria uma igreja na era cristã para reinar com ele. Ele precisava morrer, dar a sua vida como um cordeiro real por amor à sua igreja, por amor àqueles que ele amou. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu gostaria que a irmã Samara e o irmão Íris cantassem Nascer de Novo. Busque isso. Se você sente que ainda está longe, sente que está fazendo coisas, praticando aquilo que não convém, veja se o Espírito Santo não está sendo entristecido, né? Veja aí em Romanos capítulo 1, leia. Não se importaram em ter conhecimento de Deus, não se importaram em falar com Deus, não se importaram em orar a Deus. O que Deus faz? Entrega. Começa a praticar coisas tão ruins, coisas que não convêm, coisas erradas. Aí entra lá os cuidados do mundo, as seduções. O diabo vem e arrebata a palavra do reino. O problema não é não ouvir. Todos ouvem. O problema é não reter. O problema é que o diabo abre, é como uma represa, e ele abre ali uma vazão, e aquilo ali, a represa se esvazia. E você precisa ir lá fechar, você precisa ir lá cuidar daquele terreno, você precisa ir lá cuidar daquela terra, você precisa ir lá e adubar. A palavra de Deus vem, e aí ela vai produzir frutos, mas é necessário nascer de novo. Sem nascer de novo, ninguém verá o reino de Deus. Vamos ouvir a irmã Samara e o irmão Íris. Procura, com a alma cheia de angústia, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu
já conhecia que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade, o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, no seu abraço me envolver. O que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, no seu abraço me envolver. Espera aí, eu gostaria de convidar a mocidade para vir ao altar. Vocês vão cantar de novo. Eu gostaria que vocês desejassem este novo nascimento. Eu gostaria que vocês almejassem. Mesmo que você não esteja sentindo de fazer isso, vem aqui para frente a juventude. Vem aqui, se ajoelhe aqui, ouça o cantar deste louvor, peça a Deus o Espírito Santo. Você vai ver, quando você tem o Espírito Santo, os seus desejos mudam. Quando você tem o Espírito Santo, suas vontades são outras. Parece que aquelas tentações que outrora você sentia, você fala, mas isso não me tenta mais, isso não me afeta mais. Então vamos ouvir este louvor. Pede a Deus, toda a igreja. Isso não é só para a juventude, eu convidei a juventude, mas a igreja, peça isso, peça um novo nascimento, peça o Espírito Santo, Ele atende. Vamos ouvir novamente, de olhos fechados.
foi uma procura, com a alma cheia de angústia eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, no seu abraço me envolver. Passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura.
estão morrendo espiritualmente, muitos estão deixando os teus caminhos, cada um sabe o que tem feito, e um dia, lamentavelmente, todos nós entraremos para o julgamento de Cristo e seremos julgados por aquilo que fizemos neste corpo, bem ou mal. Oh Deus, eu peço a Ti misericórdia por cada um destes, eu peço a Ti misericórdia pelos Teus filhos, eu peço a Ti misericórdia por esta juventude. Senhor, na realidade, o que eu queria era nascer de novo. Na realidade, o que eu queria era nascer de novo e apagar este passado triste do meu coração. Oh Deus, ajuda que isto seja uma realidade, que isto seja uma realidade, que realmente seja um desejo, que realmente seja um clamor. Oh Deus, que este louvor não seja simplesmente uma entoação de um quino, de uma música, mas seja um louvor, uma adoração e um desejo de coração dos Teus filhos. Na realidade, este é o nosso clamor, este é o nosso desejo. Capacite esta igreja, capacite estas irmãs, capacite estes irmãos, dê condição, dê capacidade, dê forças, dê vigor para vencer mais uma semana, para vencer mais uma batalha, para vencer mais um dia, para vencer mais uma prova, ó Pai. Ajuda que o Senhor Jesus Cristo esteja com eles, que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos ajudando a vencer. Enquanto vocês voltam, na realidade o que eu queria era nascer